Meus caros amigos e amigas, nós sabemos que Deus às vezes permite a Nossa Senhora que apareça, que se manifeste. Em todos os lugares do mundo, nós temos notícias de aparições de Nossa Senhora. Muitas dessas aparições, a igreja já confirmou a sua autenticidade. Por exemplo, Fátima, Lourdes, não é? No México, Guadalupe, aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na Polônia, Czestochowa, em todos os países do mundo, sempre tem a Nossa Senhora padroeira daquele país. Por que Deus permite a Nossa Senhora aparecer? Como agora, Nossa Senhora de Fátima, que nós vamos celebrar no dia 13 de maio. Apareceu em Portugal, exatamente no ano de 1900, no meio da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, Nossa Senhora apareceu em Portugal e disse para os videntes, né, os pastorinhos lá de Portugal, a irmã Lúcia, né, Francisco, Jacinta, a guerra vai acabar. Mas se a humanidade não se converter, se o mundo não melhorar, se o mundo não deixar o pecado, depois dessa guerra haverá outra pior. E houve mesmo. Nossa Senhora anunciou que a guerra ia acabar e a guerra acabou, a Primeira Guerra Mundial, mas depois veio a Segunda, não é? Que durou até 1945. Por quê? Porque o mundo não ouviu a mensagem de Nossa Senhora. E que mensagem que Nossa Senhora trouxe em Fátima? É a mesma mensagem que ela traz em todas as aparições. Converter, deixar o pecado, rezar o terço e fazer penitência pela conversão e salvação dos pecadores. É impressionante como que em quase todas as aparições Nossa Senhora pede isso. Não é? Ela pediu em Fátima e os homens não mudaram e veio a Segunda Guerra Mundial. Agora nós vemos, por exemplo, que o país em que ela apareceu, lá Portugal, continua não ouvindo a voz de Deus, porque lá em Portugal aprovaram o aborto, não é? Recentemente. Quer dizer, então, a Nossa Senhora que é mãe da igreja, mãe de Cristo, mãe de cada um de nós, Deus permite, na sua misericórdia, que Nossa Senhora apareça em alguns lugares, para trazer um alento. Nas aparições de Nossa Senhora, ela não traz nada de novo, porque a revelação bíblica está completa. Ninguém mais vai trazer nada de revelação. A revelação está completa na tradição da igreja e na Bíblia interpretada pelo magistério da igreja. Nossa Senhora não traz nenhum dogma novo, nenhum conceito novo de doutrina, de nada. Nossa Senhora simplesmente diz o quê? Vivam o que Deus manda, obedeçam a Deus, vivam a lei de Deus, vivam a vida de oração, deixem o pecado. É a insistência dela, porque ela sabe, como a igreja ensina, que o pior de todos os males para a humanidade chama-se pecado. O que é o pecado? É não fazer a vontade de Deus. É a maior burrice que pode existir. Por quê? Porque não existe ninguém melhor do que Deus, mais santo, mais douto, mais sábio. E se eu não faço aquilo que Deus manda, no fundo eu estou sendo estúpido. Como o povo diz, é burro. Por quê? Porque deixa a sabedoria eterna, a sabedoria plena, o amor infinito, para viver algo diferente. Viver o pecado. Então, vive o sofrimento, vive, São Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Todo sofrimento, no fundo, meus irmãos, tem como raiz última o pecado. Não só o pecado de quem está sofrendo, mas o pecado da humanidade, que cai sobre ela mesma. Muitas vezes um inocente morre por culpa de um culpado. Alguém que bebe, entra num carro, dirige embriagado, atravessa uma estrada e mata um inocente do outro lado. A culpa foi de quem? Daquele que pecou, daquele que se embriagou e irresponsavelmente tirou a vida daquele que é inocente. Então onde é que está a raiz do sofrimento, da dor, da morte? No pecado. É por isso que Nossa Senhora, em Fátima, como em Lourdes, como em Medjugorje, ela pede, deixem o pecado. E por que ela manda rezar muito? Porque quando você reza, você tem a força de Deus e você não peca. Por que ela pede o jejum, a mortificação?
Porque quando você jejua, você se mortifica, você domina. O espírito domina o corpo, o espírito domina a carne e você vive à vontade de Deus. É por isso que Deus permite que Nossa Senhora faça as suas manifestações e aparições.